Ele diz que algumas doenças não é o remédio que vai curar, mas vai ser o nome dele, a autoridade que ele deu para você usar. É verdade. E muitas das vezes, sabe, tem doença que nós não conseguimos descobrir, sabe, a cura, o diagnóstico, né, irmã? E aí nós dependemos de quem? Da palavra única que veio do céu, Jesus Cristo. Quando você começa a botar a fé em prática em Jesus Cristo, as coisas começam a acontecer. É verdade. Sabe, nós não queremos saber o que tu pensa, o que tu faz e o que tu vai fazer. O que nós queremos dizer para tu é que Jesus, ele pode. E ele tem esse poder de tirar o que não é, aleluia, consequência, sabe, humana. O que é consequência humana? É você levantar de manhã, trabalhar e notoriamente é normal você ficar cansado. Por causa do trabalho, por causa da atividade. A Escritura diz, sabe, que aqueles homens saíam, aleluia, para pescar. E pense você como era a atividade de pescaria. Eu, sabe, não posso falar com muita propriedade, todas as áreas da pescaria, mas eu posso ter noção mais ou menos do que é uma pescaria. Eu me lembro quando eu fui para a Barra de Macaé, na casa da minha irmã, onde que se encontra lá ela até hoje, servindo ao Senhor Jesus Cristo, morando naquele lugar. Eu me lembro, aleluia, sabe que eu fui, aleluia, numa ilha, junto com os pescadores, levar um grupo de homens que iriam ficar numa ilha. E eles iam de barco. E eu entrando naquele barco, indo em direção àquela ilha, eu me deparei, sabe, aleluia, glória a Deus, com aquela mansidão de águas, agitada, aqueles ventos fortes, e para acabar de completar, um imenso peixe passava com a sua cauda em meio àquelas águas, e eu olhava aquilo e eu ficava assustado. Como é que pode um peixe tão grande daquele não atacar e nem naufragar um barco tão pequenininho, com tão pequenos homens como nós? E eu ainda sem entender, sem ainda ter o conhecimento da palavra de Deus, sem ainda ter me decidido lá de Cristo, eu olhava aquela mansidão de água, eu olhava aquele aspecto da natureza, e eu ficava tentando imaginando o que seria de nós se cada um de nós caísse naquelas águas. Quem poderia nos salvar? E o meu falecido cunhado olhava para mim e ria, e perguntava para mim, tu está com medo? E eu olhava para ele e falava, estou com medo. E ele ria e brincava e falava, não fica com medo. Isso aqui é só água. A única coisa que você tem que fazer é nadar, se você cair na água dela. Era uma coisa natural, era uma coisa simples para ele. Por quê? Porque ele simplesmente sabia lidar com aquela situação. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia muito bem onde que ele estava e para onde que ele estava indo. Mas eu era apenas um viajante. Não era costume. Não era, sabe, prática do dia a dia. Aleluia, sabe? E eu olhando aquilo, e eu imaginando, sabe, com muito enjoo ali, porque no meio do mar você se sente enjoado, no meio do mar a maresia, para quem não é acostumado, ela te consome, sabe? Ela começa, aleluia, a extrair tudo que tem dentro de você, e você começa, aleluia, a ser absorvido pelaquela presença ali no meio oceânica. Aquele sal cristalino ali nas águas, e sabe, é uma coisa muito diferente do que é em terra. Então, aqueles homens sabiam o que era pescar. E já estavam olhando a prática, e eles sabiam o quanto era trabalhoso. Tirar um peixe de uma rede, puxar a rede, lavar a rede, preparar a rede, levar os utensílios que vão, aleluia, sabe, ali armazenar os peixes que vão ser pescados e preparar todos os aparatos daquela pescaria. Acordam cedo e chegam tarde. E a primeira coisa que faz é deitar e descansar, respirar, comer uma boa comida e se preparar para o outro dia. Isto é a consequência natural do dia a dia. Você vai trabalhar, você vai fazer alguma atividade e você vai cansar. Mas tem coisas, irmão, que só Deus pode, sabe, te curar. Só tem coisa que só Deus pode mover. Que é, aleluia, sabe? O que não é natural, o que é espiritual. A pessoa, quando, aleluia, começa a sentir dor, começa a sentir mal-estar, começa a ficar muito indigesta, sem ter efeito,
nada que ali orientasse a essa situação, aleluia, sabe? Alguma coisa está errada. Você só sente cansaço se você andar muito ou se você correr. Você só sente dor quando você leva uma pancada de alguém. Se você não apanhou de ninguém, por que você está sentindo dor no corpo? Se você não rodou, se você não, aleluia, sabe, correu, por que você está cansado? É desse tipo de, sabe, sentimento, de reação que eu estou falando. Aleluia, bom dia, paz, cara. Então você vê que o Senhor Jesus, quando ele passa na beira da praia, que ele olha para os seus primeiros discípulos, ele chama, vem, que eu vou fazer vocês pescadores de homem. Então agora Jesus, ele, mais para frente, ele dá poder, né? A esses 12 discípulos, sobre o quê? Sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade do mal. Então agora, Jesus, ele dá essa autoridade para os discípulos. E os discípulos agora têm essa missão, sabe de quê? De expulsar os demônios, de curar. Mas por quê? Porque eles são melhores do que os demais? Porque eles são, né, carta marcada no ministério de Cristo? Não. É porque Cristo tem o seu, né, o seu referencial, esta ação na vida da igreja. De quê? De curar os enfermos e expulsar os demônios. Esse é o referencial da igreja do Senhor, entendeu? O referencial da igreja é, expulsar os espíritos de todas as pessoas que querem fazer mal nelas e curar as enfermidades. Porque, sabe, a escritura ela é bem clara. Ela diz, nem todos que dizem o Senhor herdarão o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Fazer a vontade de Deus é simples. É você crer no Senhor Jesus Cristo e confiar o quê? Nos seus ensinamentos. Quando os discípulos recebem essa autoridade, esse poder, os discípulos saem alegres. Como diz no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, eles saem curando os enfermos, como diz no versículo 8, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos, expulsando os demônios, e de graça recebeis e de graça dá. Então você vê que, sabe, a obra de Deus, ela é algo muito lindo, sabe? Por quê? Porque a obra de Deus, ela não te cobra nada. Não. A obra de Deus, ela te dá de graça. Sabe? Diferente de outras religiões, de outros costumes, né? Que cobram para se fazer oferenda, cobram-se para fazer encantamento, cobram-se para fazer feitiçaria, cobram-se para fazer isso, etc, etc. A palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus fala assim, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo o quê? Tu e a tua casa. Aí o poder de Deus, ele desce sobre a tua casa, por quê? Porque você crê no Senhor Jesus Cristo. Mas o que muda na vida de uma pessoa quando ela crê no Senhor Jesus Cristo? Ela vai crescendo em graça, em conhecimento, em aprendizagem. Imagine você, desde a minha conversão até agora, o quanto eu tenho aprendido dentro das Escrituras. Mas como? Com acertos e erros. Nós, seres humanos, somos, sabe, muitos frágeis. Né? Somos frágeis. Né? Por que somos frágeis? Porque tem coisas que te tocam, que te atingem. Tem coisas que vai te machucar. E você vai precisar da palavra de Deus. Tem hora que você vai ter que ter a fé mais do que nunca dentro do teu interior, de verdade mesmo, para você falar não para as decisões erradas. Vai chegar dia que a pessoa vai querer trocar a eternidade com o momentâneo, né? Vai chegar dia que a pessoa ela vai escolher viver um tempo momentâneo, trocando por uma eternidade. É como se fosse assim, quer ver? O patrão fala assim para aquela pessoa, olha,
Você não pode faltar amanhã. Mas o empregado fala assim para ele, não, mas amanhã eu tenho uma festa que ela acontece em 2 em 2 anos e eu não posso faltar. Se eu faltar, isso vai marcar a minha vida. E o patrão vira para ela e fala, ó, mas se você faltar amanhã, você vai perder o seu emprego, que não é em 2 em 2 anos, é para sempre. Eu nunca vou te mandar embora. Então a pessoa, ela toma uma decisão que uma decisão muito errada. Ela pensa assim, já que eu nunca vou perder o emprego, já que eu ele nunca vai me mandar embora, então eu vou faltar. Aí a pessoa falta, e quando chega no outro dia, ele chama a pessoa e fala, olha, eu te falei que eu nunca ia te mandar embora, mas a empresa ela existe regra e ela te demitiu, você não cumprir a regra da empresa. O que é isso? É muito simples. Sabe, Deus ele é amor. Deus ele é misericordioso. Mas o nosso Deus, ele não pode trocar a glória dele, sabe, pela o escárnio, a zombaria dos homens. Sabe, a Escritura diz que a alma que pecar é o quê? Morrerá. Então veja bem, eu e você não estamos debaixo de um livro que vai nos julgar 24 horas. Nós estamos num livro que ele vai nos absorver 24 horas. Mas por qual meio? Pelo meio da obediência. O Senhor Jesus falou para Tiago e Pedro assim, vem, segue-me, a gente fazer pescadores de homens. Sabe, Deus chama pessoas, Deus não chama objetos, Ele chama pessoas. Para quê? Para anunciar o Evangelho, para falar do amor dele, para mudar, sabe, a concepção, a maneira de viver de muitas pessoas. Tem pessoas que elas vão ficar te olhando, te observando, e vai te perguntar como é e de que forma é que você vive. Não no aspecto financeiro, não no aspecto cultural, mas no aspecto espiritual. Uma certa vez eu dirigi no ônibus, quando eu trabalhava de motorista de ônibus, uma senhora entrou e ela sentou lá atrás. E eu dirigi um micro-ônibus ar-condicionado. E quando eu cheguei ali naquela altura do Rio Comprido ali, aonde tem na Polo de Fruti, né, uma instituição da qual muitas pessoas seguem, faz, né, caridade, simplesmente ela deu um sinal para descer do ônibus, mas antes ela queria falar comigo e ela falou para mim assim, motorista, 1 minuto por favor do seu segundo, ou do seu minuto, vou descer aqui e vou ir à frente da porta falar com o senhor. O senhor me dá esse favor? Eu falei, pois não, é uma senhora já de idade. E ela desceu, e ela foi até na frente da porta, eu abri. E ela olhou para mim e ela falou assim, olha, enquanto tu dirigia o ônibus, eu não sei te explicar, mas eu observava que entre aí o volante e o banco, o senhor, eu vi uma luz muito branca, tipo assim, fluorescente. Mas sabe, era uma luz que te envolvia todinho, meu filho. Ela falava assim, sabe? E eu digo para tu, sabe, tu é muito protegido. Sabe, que tu, sabe, tá muito protegido por anjos de luz. Tá? Que Deus te abençoe, meu filho, tá? Foi muito bom viajar contigo. Eu olhei para ela, eu não poderia. Até me arrepio. Né? Eu não poderia, ali no meu exercício de trabalho, parar e ficar evangelizando ela e falando do amor de Cristo. Até porque a gente tem tempo. Tem hora, né? Tem hora para sair, hora para chegar no final. Então, aquela época que eu trabalhava era uma época muito explosiva. Imagine tu, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 4 anos de explosão de emprego. E eu não sei se era em 2010 ou em 2011, não me lembro.
se era em 2010 ou em 2011. Eu só sei que eu falei, não, tudo bem, eu entendo o que a senhora está falando. Aí eu só falei para você, falei assim, isso aqui é Jesus Cristo na minha vida, é o Espírito Santo. Ela foi e subiu lá, onde que ela, né, serve lá o Deus dela. E eu saí, fiquei aquilo a tarde toda pensando, sabe? Imaginando aquilo. E eu falando assim, como é que pode? Eles veem, a gente não consegue ver. Você está entendendo como é que são as coisas de Deus? As coisas de Deus são assim. Você não vai ver, mas as pessoas vão ver mudança na tua vida. Vai ver. A manifestação de Deus, ela é, sabe como? É para falar com o pecador. Nós somos pecadores, mas lavado e remido pelo sangue de Jesus. Deus vai fazer alguma coisa se manifestar ao seu favor, ao você entender o que está acontecendo na tua vida. Muitas das vezes a gente acha que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. E vai acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que Ele chamou os seus 12 discípulos e deu poder sobre os espíritos para expulsar e para curar toda a enfermidade. Por isso que quando nós oramos, doença, enfermidade, problema que tiver, sai, porque Jesus falou que vai sair. E se Ele falou que vai sair, é porque sai. É verdade. E toda vez que nós oramos, com essa determinação, com essa fé, nós obtemos resposta desse Deus. Você não deve ficar se aborrecendo o que as pessoas falam. É verdade. O que acontece? Você tem que estar ligado no que Jesus falou para tu e você está atento às astúcias e ciladas do inimigo, cara. Você não vai conseguir nunca ver um demônio. Demônio, ele não se apresenta em carne e osso. Ele entra nas pessoas, tá entendendo, filho? Ele, às vezes, quer te enganar dentro de uma pessoa. Tá entendendo? Fala mentira. Isto. Olha, você não vai ver uma pessoa com 2 chifrão, né, com um dente grande. Não, você não vai ver isso. Isso são mitologias, figuras, imaginações que no decorrer do tempo foi vindo na mente de homens e de mulheres, pecadores que não queriam dar vazão à palavra de Deus, e chegou ao conceito que o diabo é assim, chifrudo, com 2 dentes, todo feio, não. Ele é um anjo caído de luz. Como é que você consegue ver um espírito da pessoa? Você não vê, você sente. Porque espírito é espírito, matéria é matéria. Entendeu? Então o que acontece? Jesus te dá essa autoridade, que no nome dele você é o quê? Curar os enfermos e expulsar os espíritos. Então não tenha medo. Viu uma coisa diferente? O sangue de Jesus tem poder. Fala com autoridade. O sangue de Jesus tem poder. Porque você falando isso, nenhum espírito maligno tem poder contra este nome. Quando Jesus ele chama os 12 discípulos e diz assim: dou poder sobre, os espíritos imundos para expulsar e para curar toda enfermidade e todo mal, e para curar toda enfermidade e todo mal, sabe? Tudo aquilo que não for físico, que não for material, Deus ele vai tocar. Mas aquilo que não for material, Deus ele entra